É quase. Irmãos, graça e paz. Amém. Eu Esqueci de dizer que é candidato ao pastorado, viu, irmãos? De curso, né? Vai iniciar o processo de aprovação em breve. Eu desde já agradeço a oportunidade que o pastor Eudes me deu de estar aqui com os irmãos essa manhã. É sempre muito bom poder estar aqui com os irmãos, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e estudando também e refletindo sobre a sua palavra, né? É sempre muito bom isso. Eu, sincero, dizer aos irmãos que quando o pastor Eudes me deu o título, né, da nossa mensagem, As Imperfeições da Igreja, eu disse, meu Deus, falar sobre as imperfeições da igreja é difícil. E eu no começo fiquei um pouco preocupado e ao mesmo tempo, quando eu me deparei com alguns comentaristas como Hernando Dias Lopes, diz que o capítulo 7 de Romanos é o capítulo mais difícil de ser comentado da carta. Olhando para outras pessoas como Augusto Nicodemos, diz que considera o capítulo 7 de Romanos talvez o capítulo mais difícil de comentar de todo o Novo Testamento. E aí foi que eu tremi nas bases, né? Mas me coloquei diante do Senhor, pedi a Deus que falasse ao meu coração primeiramente. E eu acredito que Deus falará aos nossos corações nessa manhã também. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no texto que nos foi. Nós sabemos que o tema do nosso retiro é a Igreja Santa, mas ainda imperfeita. Vamos dizer todos juntos? A Igreja Santa, mas ainda imperfeita. Né? E a nossa participação hoje pela manhã, nós vamos falar sobre as imperfeições da igreja. E está baseada em Romanos capítulo 7, verso de número 22 e 23. Abramos então as Sagradas Escrituras e eu queria que você permanecesse com ela aberta, porque nós vamos passear um pouquinho sobre ela. E o texto de Romanos capítulo 7, verso 22 e 23 diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, da lei do pecado, que está nos meus membros. Curve a sua cabeça nesse momento e diga ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração nessa manhã. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, te bendizer, ó Pai, te exaltar, porque, Senhor Deus, somos imperfeitos, somos, Senhor Deus, criaturas, ó Pai, que estão ligadas diretamente, Senhor Deus, ao pecado. Ó Pai, mas aprove ao Senhor, ó Pai, nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer, Senhor Deus, para a Tua luz. Pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração essa manhã, usa, Senhor Deus, esse texto, ó Pai, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No comentário, Dr. Shedd, ele diz o seguinte: o cristão vive em dois mundos ao mesmo tempo. Então essa é a grande realidade. Nós estamos vivendo essa dicotomia, né, em realidades. A realidade espiritual e a realidade da carne. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si.
Então, essa luta que nós vivemos é constante em nossa vida. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Dr. Shedd, ainda em seu comentário, ele continua dizendo que a vitória contra esse inimigo, o pecado que resiste em nós, não vem sem a luta. Essa luta é constante. Não vem sem a luta. E essa luta será travada até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto vivermos nessa terra, enquanto vivermos nesse corpo, essa luta, ela é travada dentro de nós de forma constante, de forma diária. Em todo momento nós vivemos essa luta dentro de nós. Mas para a gente entender melhor um pouco sobre o que o texto fala, né? A lei da minha mente e a lei do pecado, e aí ele coloca essa lei da minha mente como a lei da nova criatura, né? A lei de Deus, a lei de Deus que é espiritual para as nossas vidas. Para a gente entender um pouco melhor esse assunto, eu queria que os irmãos voltassem um pouquinho ao capítulo 7, verso 7 de Romanos, isso mesmo. Voltasse só, talvez, acho que na sua Bíblia aí é só uma página, né? Você está no capítulo, você está aberto no capítulo 7, 22 e 23, então você vai olhar para o verso de número 7 do mesmo capítulo de Romanos. E eu queria novamente dizer que você fique com sua Bíblia aberta para a gente poder passear aí por alguns versículos. Capítulo 7, verso 7, a parte A, diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Para a gente poder entender essas duas naturezas, primeiro nós precisamos entender a lei de Deus. Precisamos entender que os mandamentos do Senhor, eles são para as nossas vidas e Ele nos dá norte. Quando não existia lei, não existia, né, algo que me desse limite do certo e do errado. Quando não existia lei, quando não existia o mandamento de Deus, então não existia transgressão, porque a transgressão ela nos foi mostrada por meio da lei. É por meio da lei que nós conhecemos até onde devemos ir. É interessante que se você quando a gente vai ali para a estrada de Cabedelo, que vai ali para a igreja, né, a gente passava por algumas lombadas eletrônicas, né? Agora tiraram ela recentemente, e eram de 50 km por hora. Então, quando nós íamos chegando perto da lombada, o que normalmente nós fazemos? Nós diminuímos a velocidade para passar dentro do limite, porque se passarmos fora daquele limite que foi determinado por lei, então nós cometemos uma infração, e essa infração ela traz consequências para as nossas vidas. A lei ela funciona da mesma forma, ela funciona para nos dar limites. Então agora nós sabemos que até onde podemos ir, o que podemos fazer e o que precisamos evitar. Mas é interessante que quando nós continuamos a ler, o verso 7 ainda, a parte B, diz assim: porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito. E é interessante quando nós falamos, quando vemos o
sobre a cobiça e trazendo agora a lei de Deus como os 10 mandamentos, a qual Paulo aqui ele está se referindo, né, no texto. Então, quando nós olhamos para os 10 mandamentos e vemos a lei de Deus, nós sabemos que ela traz algumas coisas para nós. E aí eu queria que os irmãos me ajudassem aí. Eu não queria que você fosse lá para Êxodo capítulo 20, mas eu queria que os irmãos me ajudassem a lembrarmos dos 10 mandamentos. Eu queria que a gente usasse isso como exercício, né? O primeiro mandamento é qual? Não terás outro Deus diante de mim, né? O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Isso, nem nada semelhante que é em cima dos céus, nem embaixo da terra. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do Senhor para santificar. O quinto, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o décimo e último é o que Paulo se refere aqui na carta aos Romanos: não cobiçarás. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito. E é interessante porque quando nós vemos a lei e vemos Paulo falar da cobiça, nós encontramos algumas coisas que podem ser analisadas. Quando nós falamos não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de cultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para santificar, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses mandamentos são mandamentos que podem ser acompanhados por outras pessoas, que podem ser vistos na nossa vida através do nosso caminhar pelas outras pessoas. São mandamentos que nós podemos dizer que são facilmente vistos na caminhada de um cristão. Porém, a cobiça é algo que eu não consigo enxergar, porque é algo que passa no nosso coração, é algo que só Deus conhece. Eu posso muito bem enganar os irmãos com uma eloquência boa ou com uma presença agradável diante dos irmãos e os irmãos acharem que eu sou a pessoa mais santa do mundo. E ninguém sabe o que na verdade passa no meu coração. Eu posso enganar muito bem as pessoas. Você pode enganar muito bem as pessoas. Mas a cobiça, ela é uma característica interna nossa. E só Deus é que conhece. E só Deus é que vê. E eu acho interessante que Paulo, ele utiliza-se desse argumento para decorrer justamente sobre o pecado. Não que você não fazer as demais coisas, que os demais mandamentos não é pecado também. Só que eles são fáceis de serem vistos. Mas a cobiça do nosso coração é algo que não é visto e é fácil da gente guardar e é fácil da gente não mostrar para as pessoas. E aí nós precisamos
entender, quando nós falamos em relação à lei e ao pecado, em relação aos mandamentos e às nossas transgressões, eu queria trazer para os irmãos 4 coisas importantes que estão nos versos seguintes. O verso 8 diz assim: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. O verso 9: houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Primeira coisa que nós precisamos entender é justamente que sem lei não existe pecado. E eu estava passando outro dia lá, indo para a igreja, ali pela estrada de Cabedelo, e o costume, né, a gente vem naqueles paredões do viaduto que passa ali por debaixo da Beira Rio e da Epitácio, e quando a gente vai chegando no final tem aquela curva, e logo ali naquela curva tinha uma lombada eletrônica. Hoje não existe mais, e a gente no costume vem diminuindo e passa, e quando eu passei e olhei, eu digo, cadê a lombada? E é interessante como da segunda vez que eu passei, eu já não diminuí mais a velocidade, porque antes, passar naquele ponto acima de 50 km por hora era transgressão. Mas agora que tiraram a lombada e não existe mais essa proibição, então não existe a transgressão, eu posso passar a uma velocidade maior. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, que sem um limite, sem a lei, não existe pecado, porque não existe limite, não existe algo que marque até onde eu posso ir ou até onde eu não devo ir. A lei veio colocar limites, mas ao mesmo tempo ela despertou a cobiça em nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos a buscar aquilo que é proibido. Aquilo que é proibido, eu gosto daquilo que é proibido. Mas em segundo lugar, a lei não foi feita para que pecássemos, apesar dela despertar em nós a cobiça, mas ela não foi feita para que pecássemos. O verso 9 diz: mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. O que me condena, o que me faz pecar, não é o mandamento, mas é a natureza que está dentro de mim. É justamente o pecado que reside na minha vida. Apesar de sermos tentados pelo proibido, a lei serve para mostrar que o pecado traz consequências. Antes de você chegar naquela lombada, tinha lá a sinalização dizendo que a velocidade para passar por ela era 50 km por hora. A lei discrimina isso, que precisa ter uma informação anterior à lombada para que a gente possa se preparar para ela. Então nós sabíamos que existia ali aquela lombada e que se ultrapassássemos, estaríamos fazendo uma contraversão. Sem lei não existe pecado. A lei, ela não foi dada para que pecássemos, mas ela foi dada para que não viéssemos a pecar. Quando nós observamos ela, damos atenção devida a ela, então nós fugimos do pecado. O verso 10 diz assim: eu verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte.
E aí eu quero abrir um parênteses. Esse era o sentimento que existia naquele momento, que Paulo queria passar, e é muitas vezes o sentimento que nós vemos as pessoas dizendo aí. A lei, ela não veio para nos matar. Deus, Ele não criou a lei, não nos deu a lei para a morte, mas sim para a vida. Quando nós encontramos algumas placas de limite de velocidade, nós entendemos que precisamos ali não ultrapassar, porque se nós ultrapassarmos aquele limite, pode acontecer um acidente e podemos morrer. Mas se nós observarmos a lei, então não ultrapassamos, e aí recebemos a vida. O verso 11 diz assim: porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, me enganou. Desculpa. E por meio do mandamento me matou. Então quem mata o homem não é o mandamento. Quem mata o homem é quem? O pecado. O diabo, ele nos mostra o pecado como algo bom. O diabo, ele mostra o pecado como algo que vai me dar prazer, algo que vai me dar satisfação. E ele me dá em eles justificativas para que eu cometa aquele pecado. Nesses versos 8 a 11, nós podemos ver essas 4 coisas. Sem lei não existe pecado. A lei não foi dada para que pecássemos. Deus não dá o mandamento para a morte, mas sim para a vida. E que o diabo, ele mostra o pecado como algo bom, como uma coisa boa. Se nós dissermos que pecar não é bom, nós estamos enganando a nós mesmos. O ruim é a consequência dele, mas a nossa carne se alegra com o pecado. As nossas emoções, elas se movimentam dentro de nós, nos direcionando para o pecado. Ninguém pense que o diabo, ele se mostra como a gente vê, inclusive em alguns casos, como a gente viu aí no Facebook, trazendo o diabo como 2 chifrinhos, um rabo e um tridente na mão, furando as pessoas, machucando as pessoas. Não, ele se mostra como algo bom, como algo belo. Com isso, nós podemos concluir que os mandamentos de Deus são perfeitos. O verso 12 diz assim: a lei de Deus é santa, é justa e é boa. A lei de Deus é santa porque nela não existe falha. A lei de Deus é justa porque ela nos alerta sobre o pecado e ela condena aquele que comete o pecado. E a lei é boa porque ela traz vida. Ela não traz morte, mas ela traz vida. Por isso ela é perfeita. O céu, tudo é perfeito. No céu não entra imperfeição. Mas por outro lado, eu sou imperfeito. Você é imperfeito. A igreja do Senhor é imperfeita, porque nós somos pecadores. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E Paulo, olhando sobre a apresentação que ele fez nesses primeiros versos, sobre a lei e sobre o pecado, ele agora nos traz, não apenas teoricamente, mas ele nos traz na prática alguns conflitos que enfrentamos no nosso dia a dia. Quando nos deparamos com o verso 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém,
sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí, irmãos, nós podemos ver agora alguns conflitos que Paulo ele vai relatar, e que são conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia, por causa da nossa imperfeição. E o primeiro conflito é entre as duas naturezas, a espiritual e a carnal. No princípio, antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos apenas a natureza carnal. Quando o Senhor nos converteu, passamos a ser uma nova criatura. E você agora é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Louvado seja Deus. E agora dentro de nós passa a existir a natureza carnal e a natureza espiritual. E elas convivem. E elas estão ali juntas. É interessante que quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender uma coisa na obra de salvação. Na predestinação, Deus nos escolheu para nos salvar. Na justificação, fomos libertos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo libertos do poder do pecado. Mas apenas na glorificação seremos libertos da presença do pecado. Torno a fazer as minhas palavras as palavras de Dr. Shedd. Enquanto estivermos vivendo nesse corpo, nessa carne, esse conflito vai durar até o dia da vinda do Senhor Jesus. E aí sim, nesse dia, o pecado não mais existirá, quando nós estivermos na glória junto com o Senhor. Mas nós temos um segundo conflito, que é entre o saber e o fazer. No verso 21 ao verso 23, ele fala sobre isso. E diz assim: assim encontro essa lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei na minha mente, que é a lei de Deus, a nova criatura, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desculpe, irmãos, eu pulei aqui um texto, é o verso 15 e o verso 16. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Paulo, ele fala desse conflito em que o pecado leva ele a uma atitude meio que paradoxa. Ele sabe, ele conhece a lei e sabe o que tem que fazer, mas o pecado induz ele ao erro. Irmãos, quem de nós não passa por isso? Não adianta nós pararmos e querermos tapar o sol com a peneira, como diz. Mas essa é a grande realidade. Ninguém peca inconsciente. Eu peco sabendo que estou pecando. O Espírito Santo, ele trabalha na minha vida mostrando isso, mostrando a lei, mostrando a palavra de Deus, mostrando os mandamentos do Senhor. E quando eu peco
sabendo que estou pecando. É isso que Paulo está dizendo. É esse conflito entre saber e fazer. Eu sei o que é certo, mas eu acabo fazendo o que é errado. Mas existe um terceiro conflito, que esse sim é o conflito interior, que é o que nós vimos, que nós lemos do verso 21 ao verso 23. E eu quero enfatizar algumas partes, no caso o verso 22, que diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. E o finalzinho do verso 23: guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Nós vivemos essa guerra constantemente. A nova natureza tem prazer na lei do Senhor, se deleita na lei do Senhor, se alegra quando louvamos a Deus, quando oramos, quando passamos por aqueles momentos na presença do Senhor, em que choramos diante dEle, em que nos alegramos diante dEle, em que ouvimos a Sua palavra, e essa palavra entra em nosso coração de uma forma espetacular, gerando vida. Mas muitas vezes somos pegos, presos pela lei do pecado. Apesar de gostarmos de tudo isso, nós lutamos contra os nossos membros, contra as nossas mãos, contra o nosso pensamento, contra os nossos olhos, contra a nossa boca. Quantas vezes nós nos pegamos falando palavras torpes? Quantas vezes nos pegamos andando em caminhos que não deveríamos andar? Quantas vezes nos pegamos olhando aquilo que não deveríamos olhar? É isso que Paulo fala. Apesar de eu me alegrar na lei do Senhor, de estar satisfeito na presença do Senhor, mas os meus membros, os meus sentidos, a visão, o tato, o olfato, me leva ao pecado. Me leva ao pecado. Esses conflitos nos mostram na prática como somos imperfeitos, como somos miseráveis diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala isso no verso 24, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não temos nenhuma condição por nós mesmos de alcançarmos a salvação. Não temos. Somos imperfeitos. Somos pecadores. De nós, da nossa carne, não podemos esperar coisas boas. E nós podemos concluir então essa mensagem que Paulo traz para nós nesses textos, reafirmando de forma educativa, através dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, e de forma terapêutica, através dos nossos conflitos e dos conflitos relatados por Paulo, aquilo que vivenciamos no nosso dia a dia, que somos incapazes de alcançar a salvação por intermédio de nossos esforços, e assumimos a nossa imperfeição como igreja diante do Senhor. Somos imperfeitos. Eu sou imperfeito. Você é imperfeito. E como igreja somos imperfeitos. Mas é interessante porque se nós parássemos por aí, nós íamos dizer: o capítulo 7 de Romanos é uma baita de uma derrota na vida do crente. Mas o verso 25, ele nos traz algo que nos deixa exultante, respondendo justamente à pergunta que foi feita no verso 24: quem me livrará do corpo dessa morte?
E aí no verso 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo de Deus, mas segundo a carne escravo da lei. O apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus porque mesmo tendo as imperfeições, mesmo sabendo dos seus conflitos, mesmo sabendo da situação do homem, Deus providenciou por meio de Jesus Cristo o livramento da morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessas coisas, desses fatos, eu quero concluir falando sobre 3 tipos de pessoas, de como elas veem essas imperfeições, de como elas veem a lei e o pecado. Em primeiro lugar, nós temos os legalistas, os que acham que guardar os preceitos externos é suficiente e guardam apenas aquilo que é aparente, fazendo questão de mostrar aos outros o seu suposto cumprimento de lei e se achando assim inculpáveis, sem pecados. Esse texto, irmãos, ou melhor, esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas, com o discurso que nós acabamos de ver de Paulo, ele já descarta totalmente a possibilidade de nos encontrarmos como legalistas. Legalista é aquele que para ele o que está é na lei, mas o legalista, ele nunca consegue cumprir a lei. Essa é a grande realidade. E aí, na época de Paulo, o que era que essas pessoas que se chamavam de legalistas ou que se encontravam nessa situação, como os fariseus, eles faziam o quê? Eles cumpriam a lei naquilo que diz respeito ao que é externo, não o que é interno. E aí eles oravam 3 vezes ao dia e faziam de tudo para que isso acontecesse no horário que eles estivessem passando pela praça, para que as pessoas vissem. Eles faziam apenas aquilo que era externo, mas a realidade é que eles não conseguiam cumprir a lei. E se nós olharmos o pensamento legalista, se você faz 99% e não faz 100%, você não fez nada. Eu não acredito que no nosso auditório, ou das pessoas que estão nos ouvindo, tem alguém que pense dessa forma. Mas o segundo grupo são os libertinos. Pessoas que consideravam a lei como um problema, ou que consideram a lei como um problema, que querem viver uma vida sem limites, dando vazão aos seus desejos e aos seus prazeres. Para eles não importa se estão pecando ou não, afirmam que são imperfeitos e que a lei é impossível de cumprir, mas que a graça de Deus, ela nos perdoa de todos os pecados. E então, se eu não consigo cumprir, por que eu vou me preocupar com ela? É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 6, ele condena isso. Ele diz assim no capítulo 6, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Irmãos, se o nosso pensamento é esse, então na verdade nós não estamos vivendo um cristianismo, mas nós estamos vivendo um falso cristianismo, um cristianismo liberal, um cristianismo que eu nem sei se pode ser chamado de cristianismo. Interessante que no capítulo 6 de Romanos, ele começa dizendo isso, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para
se morremos com Cristo, se encontramos com Cristo, se o Senhor Jesus Cristo nos salvou, o nosso prazer não está mais na lei do pecado, mas ele precisa estar na lei de Deus. E esse conflito nós vivemos diariamente. Mas em último, nós temos o grupo de pessoas que são cristãos autênticos, acreditam que a lei é boa, justa, amam a lei porque ela dá limites, porque mostra e condena o pecado, e apesar de sabermos que a nossa imperfeição, apesar de sabermos da nossa imperfeição em relação ao cumprimento dos mandamentos do Senhor, não se acomodam e continuam lutando constantemente contra o pecado, estando contra o pecado que está arraigado na nossa carne. Antes, se alimenta da sua palavra, buscando a santidade e lutando contra a sua própria natureza. Esse é o pensamento dos cristãos autênticos, desse grupo, e eu acredito que nesse grupo é que nós precisamos estar. Não nos acomodando porque somos imperfeitos, porque não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor, mas lutando contra a nossa própria natureza, contra a nossa incapacidade, contra as nossas imperfeições. É a realidade que o padrão da lei é a perfeição. Se nós fizéssemos tudo aquilo que a Bíblia nos manda, talvez conseguiríamos chegar perto, mas a Bíblia também fala que se fizéssemos tudo que ela manda e só o que ela manda, as nossas obras ainda seriam como trapo de imundície. A lei, o padrão da lei é a perfeição. E por isso mostra a nossa incapacidade de cumpri-la, pelo fato de sermos imperfeitos. Por isso, não conseguimos fazer. Mas louvado seja Deus, porque pode ser feito através da obra do Evangelho, do plano do Evangelho. A libertação completa está disponível por meio do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que possamos nos achar nesse grupo, que não se acomoda pelo fato de sermos imperfeitos, mas que busca a santidade, na casa do Senhor, mas que busca a santidade, mesmo que ainda imperfeita. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, e que possamos buscar ao Senhor, lutando contra a nossa carne, para que possamos, assim, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, sermos achados como aqueles que são verdadeiramente separados por Deus, escolhidos por Deus para a sua obra. Deus nos abençoe.